Olá, pessoal, boa noite. Oficialmente, né, abrimos mais uma terça-feira com Vencer Ágil, e dessa vez com um tema que é muito peculiar e muito próprio do próprio nome do Vencer Ágil, que é sobre agilidade dentro do ecossistema jurídico. Então, vamos fazer um benchmarking, uma troca aí de experiência muito rica. É quase um esquenta do Vencer Ágil em Recife, um evento que vai acontecer aqui na capital pernambucana, nos dias 26 a 28 de maio, e a gente espera por vocês. Então, eu vou pedir a autorização para os que estão aqui para a gente gravar. Então, fiquem à vontade de fechar as câmeras ou deixar aberta. Vou passar a palavra para Bruno e agradecer a Bruno e a Stephanie por esse momento tão rico que a gente vai ter aqui hoje. Boa, sempre uma grande responsabilidade falar depois de Gleice, né? Feliz demais, mais um Vencerágil aqui. Presença de Stephanie, que é craque demais, já tive a oportunidade de bater papo com ela. E para falar de um evento, para falar de evento, eu já estava com o Vencerágil Recife na cabeça, mas para falar de um tema que acho que é o que uniu todo mundo, né? Acho que se o Vencerágil existe é por causa do tema da agilidade. Quem já ouviu falar, quem já estudou um pouco sobre esse tema e já ousou aplicar isso no dia a dia, foi porque reconheceu que o modelo tradicional da advocacia, de tanto quem trabalha no escritório quanto quem trabalha em departamento, que a gente vive, que a gente se acostumou há tantos anos, é porque não está fazendo mais sentido, né? Ele já não consegue gerar tanto valor externamente para o nosso cliente, interno, externo, quem quer que seja, e há muito tempo que ele já vem consumindo pra caramba a saúde emocional, física, intelectual dos advogados, que tem feito e estimulado, serve como um gatilho para fazer com que muitos advogados migrem de carreira, assim, decidam abandonar a advocacia por causa dessa pressão que decorre de todo esse modelo tradicional que a gente herdou, da forma como a gente simplesmente aprendeu e se acostumou a trabalhar, né? Então, a ideia desse bate-papo aqui, pessoal, a gente tem o quê? 13 pessoas aqui na sala. Talvez seja um dos vencerágios mais atípicos que já aconteceu, porque a ideia aqui não é ter nenhuma apresentação. A ideia aqui é que seja uma roda, literalmente, de conversas e que a gente aprenda com a gente mesmo, né? Que a gente utilize esse conhecimento empírico ao nosso favor. Eu acho que vale a pena aqui, Gleice, a gente só ressaltar como que a gente chegou aqui, né? Assim, nesse evento de hoje. Eu tava semana passada, não foi, Gleice? Eu mandei uma mensagem, caramba, Gleice, o que tu acha da gente fazer um evento aproveitando o Vencerágio, aproveitando toda essa audiência que o Vencerágio tem, para estimular com que a gente compartilhe experiências, com que a gente compartilhe desafios, com que a gente aprenda em conjunto, com que a gente aprenda com os erros de outras pessoas e que outras pessoas aprendam com os nossos erros também, né? Que quando a gente fala falando de agilidade, que é um novo modelo de gestão, que é um modelo de gestão mais transparente, mais colaborativo, que ele estimula mais autonomia, mais autogestão das pessoas, é muito normal, é muito natural que, cara, assim, a gente sinta desafios na prática, né? Desafios de quem está implementando de fato. E foi essa até a chamada que eu fiz no post do meu LinkedIn hoje, né? Tipo, eu escrevi, comecei a aplicar, já estou aplicando Scrum e Kanban, e agora? Né? Beleza, comecei esse processo de transformação, mas e agora o que, que eu faço? Estou sentindo dificuldade, estou com dificuldade de andar sozinho, estou com problema. E eu acho que esse espírito de colaboração que está dentro desse modelo de gestão que a gente tem aplicado e levado para as equipes, é o que deve prosperar também nesse ambiente offline, assim, nesse ambiente, digo, fora da nossa jornada de trabalho, né? Que a gente consiga ter esse ambiente colaborativo também nesses fóruns aqui. Então, por isso que a gente pensou em fazer um benchmarking, falando sobre agilidade, trazendo cases, trazendo desafios e principalmente trazendo experiências concretas. A ideia aqui é trazer exemplos de mão na massa mesmo, exemplos de quem está vivenciando isso. Eu vou trazer, Stephanie vai trazer, Gleice vai trazer, e a gente espera muito que vocês também tragam esses desafios, essas dores que vocês estão tendo. A ideia é que a gente saia daqui com uma troca muito rica de experiências. Então, acho que assim, esse é o overview geral do porquê que a gente está aqui, né? Não sei, meninas, vocês querem comentar alguma coisa, Gleice, Stephanie? Eu fiquei pensando aqui como é uma sintonia, né? Porque Bruno tinha feito
deu essa ideia, Gleice, que tal a gente fazer um benchmark falando sobre agilidade? E há um tempo atrás, 1 ou 2 semanas, Mariana também tinha feito essa mesma provocação. E aí eu falei, não, tem que acontecer, e casou de ter um dia, uma terça-feira, né, que um palestrante não conseguiu participar por uns imprevistos, né? A gente vive num mundo que a gente não pode planejar coisas a longo prazo, e de fato, a gente tem marcado os encontros das terças-feiras com muito tempo. Por exemplo, se alguém quiser marcar hoje para falar em alguma terça-feira, trazer a sua expertise, uma troca de conhecimento, só tem vaga agora para outubro. Então, lógico que daqui para outubro muitas coisas vão acontecer. E aí, o quanto é bom. E a gente quer muito trazer essa pegada prática, porque é também uma pegada prática que a gente vai ter aqui no Vencer Ágil. Então, não é só teoria, a gente quer que vocês sintam também, né, que a gente troque aqui experiências sobre como aplicar, quais são os desafios aí que a gente enfrenta quando a gente utiliza, e quais são os benefícios de usar agilidade dentro do ecossistema jurídico. Boa. E eu, da minha parte, fico super feliz com mais uma oportunidade de conversar sobre isso tudo. Desde que eu comecei minha fase assim, de transição de carreira, que eu ainda considero estar nela, eu assumi um propósito muito forte de tentar compartilhar conhecimento, as coisas que vinham remexendo em mim algo, abrindo tampas de caixas, e as metodologias ágeis foram as que mais abriram compartimentos, as que mais me mudaram efetivamente, não só pelas ferramentas em si, mas pela forma de ver o mundo. Então, fico muito feliz com mais uma oportunidade de compartilhar toda essa vivência e tudo que eu acredito. Boa. Gente, deixa eu mandar aqui para vocês, só para a gente aquecer os motores. A gente vai fazer algumas dinâmicas em grupo aqui, algumas votações. Mandando aqui um link para vocês responderem uma pergunta aqui que eu fiz. Quero entender, a gente quer entender, na verdade, como é que é o perfil de vocês? A maioria que está aqui, vocês hoje trabalham em escritório de advocacia, em departamento jurídico de empresa. Eu só coloquei essas duas opções. Se tiver alguém com alguma outra opção extra aí, manda aqui no chat. Deixa eu apresentar aqui. Ó, por enquanto, 4 pessoas votaram, todo mundo do escritório de advocacia. Deixa eu mostrar aqui o resultado para vocês. Espera aí, que a gente vai fazendo ao vivo aqui. Opa. Espera aí que apertei foi tudo aqui. Boa, a Gabriela falou que é essa. Então, Gabriela. Tá, então, todo mundo até agora que respondeu, a Gabriela é assessora, a Alana trabalha em Legal Tech, legal. Mas das 10 pessoas que responderam a pesquisa, todo mundo trabalha em escritório de advocacia. Certo? Legal. Então dá para a gente ter um panorama bem mais direcionado, considerando o público que a gente está aqui hoje. Agora eu queria mostrar para vocês, gente, eu queria... Caramba, peraí, meu... Vocês estão me vendo? Tá tranquilo? Sim, tá tudo certo. Tá. Quem aqui de vocês já aplicou ou está aplicando metodologias ágeis? Eu queria pedir para levantar a mão aqui no Teams, sabe? Essa opção de levantar a mão aqui. Quem está aplicando, por favor, levanta a mão. Boa, vamos ver. O Fabiano não vale, Fá. Deixa eu ver aqui. Tá, o Diego, a Gabriela falou também, Camila, Fabiano e Jamile. Beleza. Quem não está aplicando ou não sabe o que são metodologias ágeis? Então, todo mundo que levantou, tira a mão. Boa. E agora, quem não está aplicando ou não sabe o que é isso, levanta a mão para a gente ver.
A Diana levantou, Pedro também, Mariana. Eu estou com meio braço levantado. Em todo caminho. Boa, boa, isso aí, isso aí. É só para a gente nivelar o conhecimento. A Daniela também. Show, beleza. Mas para a gente ter uma boa noção assim de como é que está o público e a gente nivelar conhecimento. Deixa eu mostrar para vocês, antes da gente começar a ter nosso bate-papo mesmo, e aqui é mais para a gente aliar esses conhecimentos, tá? Queria mostrar para vocês esse slide aqui, ó. Alguém de vocês já sentiu algum desses sintomas aqui no dia a dia? Levanta a mão aí. Tem gente que já deixou a mão levantada. Tá. Sensação de apagar incêndio, pouco tempo para focar em assuntos estratégicos, falta de motivação na equipe, alta dependência dos sócios, baixa colaboração, carga horária excessiva, saúde mental prejudicada. Tudo isso são sintomas, tá? E esses sintomas, só queria mostrar isso aqui para vocês, ó. O sintoma, ele é a ponta do iceberg. Então, nesse encontro aqui, a gente não vai falar sobre o que são esses métodos ágeis em si, ou como que a gente vai aplicar. A ideia aqui é ser um bate-papo muito mais prático e trazer esses debates práticos para o dia a dia. Eu só queria mostrar para vocês, para quem está aplicando, para quem ainda sente um pouco desses sintomas que a gente mostrou, que isso que a gente está vendo, ele é a ponta do iceberg. O sintoma, ele reflete um modelo de gestão que ele é utilizado. Então, existe uma estrutura dentro da sua organização, do ambiente que você trabalha, que de alguma forma estimula esse tipo de comportamento, estimula com que as pessoas trabalhem dessa forma. Então, esses sintomas, de fato, eles vão ser reflexos de um modelo de gestão que está sendo utilizado. E aí, para pegar esse gancho, deixa eu voltar aqui para a pesquisa, eu vou mandar mais uma pesquisa aqui para vocês. Olhem no chat, estou gostando que está todo mundo acompanhando aí. Vou mandar agora no chat para vocês. Votem aqui quais desses sintomas mais vocês têm percebido dentro do ambiente que vocês trabalham. E aí a gente vai vir para cá. Vocês podem votar, se eu não me engano, em mais de uma opções, tá? Votem no que for mais... Ixi, Maria. Sete, 8 pessoas. Tem mais? Acho que não tem mais ninguém para votar. Tá, então a maior... Pô, 10, aumentou já. Tem quantos aqui? 20, né? O pessoal tá aumentando. Para quem tá... Fabiano tá gabaritando aqui a prova, quase. Para quem trabalha... Ou para quem entrou agora, o pessoal que está entrando agora, vou colocar mais uma vez no chat. Que desespero. Quais são os sintomas que vocês mais percebem na organização que vocês trabalham? Tem 21 pessoas, vamos ver se dá tempo de alguém mais responder. Então, por enquanto, a Mariana está chorando e rindo ao mesmo tempo. Tá, sensação de apagar incêndio, falta de motivação na equipe, saúde mental prejudicada, esses são os principais sintomas que vocês estão... que a gente percebe de uma maneira geral. Saúde mental acabou assumindo a liderança aqui. Então, 13 pessoas votaram, 14, ih, rapaz. Olha lá, 15. Bom, acho que já dá para ter uma noção, né? Falta de motivação, saúde mental e apagar incêndios. E está, consequentemente, muito alinhado com esse pouco tempo para assuntos estratégicos, né? Então, faz sentido essa votação aí tá bem igual aí nesses percentuais.
Mas beleza, aqui é mais para a gente ter uma ideia, pessoal, e para a gente tentar direcionar nosso bate-papo agora em desafios que podem resolver esses sintomas de alguma maneira que vocês estão enfrentando no dia a dia, tá? Isso tudo, a ideia aqui é a gente trazer exemplos práticos de ocasiões que já aconteceram com a gente, para que isso, de alguma maneira, sirva como uma luz para vocês. A gente vai para a última votação aqui, não acabou, tem mais uma, vou mandar aqui para vocês, que é para quem já está implementando, ou que já implementou na prática. Estou mandando agora o chat para vocês, o link para vocês no chat. Qual a maior dificuldade que vocês já enfrentaram? E aí fiquem à vontade para expor qual foi o maior gargalo, assim, a maior pedra no sapato que vocês tiveram para implementar a agilidade, esse novo método de gestão, seja Scrum, seja Kanban, seja OKR, enfim, qualquer que seja a metodologia ágil, qual que foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram? Mudança de cultura organizacional, legal. Resistência em aceitar mudanças. Resistência mais uma vez. É sempre a bola da vez, né? Resistência. Olha lá, mini gerenciamentos. Legal. Desconhecimento da equipe sobre a ferramenta. Não querer sair do local de onde está, que está muito relacionado a essa mudança de cultura, né? Resistência dos sócios. Cara, muito excelente ponto colocaram aqui, tá? Manter a consistência prática diariamente. Cara, isso aqui é a pedra no sapato de quem está aplicando. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. O Diego falou que esse é o calo. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem mais? Tá, se alguém quiser trazer mais alguma dificuldade, eu vou deixar esse slide um tempinho aqui de aberto, porque a ideia é que a partir daqui agora a gente faz, assim, eu e Stephanie Gleice, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, essa é a verdade. O bate-papo ele vai depender de como é que vai ser, ele iria depender de como é que fosse essa resposta a essas perguntas, e a partir daqui a gente vai entendendo e vai trazendo nossos cases e da forma como a gente pode ajudar diante desses desafios que a gente está evidenciando aqui, tá? Stephanie, vou passar a bola para você. Agora que você já trouxe esse apanhado de informação, você vai passar essa batata quente para mim, né, Bruno? Beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou escolher uma para tu e tu escolhe uma para mim. Resistência em aceitar mudanças. Como é que, assim, já enfrentou isso? Como foi que vocês resolveram? Fala um pouquinho. Antes da gente entrar nos cases, como muitas pessoas indicaram, igual a Mariana falou, que está com o braço inteiro levantado na pergunta sobre o que são as metodologias, se conhece ou não, acho que vale a pena a gente fazer um apanhado geral, só para ficar todo mundo na mesma página. Então, fazendo um apanhado bem geral mesmo, o Manifesto Ágil, que é a base de todas essas metodologias que a gente vem conversando, ele surgiu com um encontro de vários desenvolvedores de software lá no início dos anos 2000, que se reuniram para conversar a forma como eles estruturavam as entregas. Antes a gente tinha um modelo muito orientado a cascata, então planejamento extenso, com várias etapas sequenciadas, e isso ocasionava uma série de questionamentos pelos donos dos produtos, pelas pessoas que demandavam os softwares, porque quando chegava na produção, lá no final, muita coisa já tinha mudado. O mundo, cada dia mais, a gente vê como que ele está acelerado, como está difícil acompanhar as mudanças, e isso foi muito impactado na seara da tecnologia, por óbvio. Daí, então, eles se reuniram, fizeram um manifesto ágil que tem valores, que tem 4 valores, tem os princípios, e acho que a gente não precisa ficar entrando aqui neles, mas vale muito já uma reflexão de que eles são muito centrados nas pessoas. São princípios que são muito orientados ao ser humano, que inclusive é uma tônica do mundo moderno. Tudo que a gente vê de construção, quando a gente fala de mundo urbano, quando a gente fala de
modernidade líquida de Bauman, quando a gente fala de vários contextos que hoje conceituam a atualidade, sempre está o ser humano no centro disso tudo, e é a mesma lógica do manifesto ágil, no meu entendimento. E aí, isso que ainda, na época, estava muito contido dentro da seara do desenvolvimento de software, acabou transbordando para áreas de negócio, e hoje a gente tem um entendimento muito forte de que os métodos ágeis, as metodologias ágeis, elas são aplicadas a todas as áreas do conhecimento, entre elas, o direito. E a gente tem um arcabouço de várias técnicas, tem frameworks, tem métodos, tem coisas reunidas que estão em linha com esses princípios, com esses valores, e todos dentro da lógica do Lean, né, o Lean Manufacturing, que é da Apple, do sistema Toyota de produção, que fala muito de eliminação de desperdício, de entendimento de fluxo e tal, e alguns começaram a ser mais utilizados, especialmente no mundo dos negócios, que é o método Kanban. Então, não é apenas um quadro, e isso já é legal da gente pensar, porque vai ter sentido com a parte aí da resistência que nós vamos chegar, é um método, e tem a estrutura de trabalho, né, o framework do Scrum, que também ficou muito famoso, o livrinho lá da capa vermelha, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, só esse título já é encantador. E, além disso, a gente ainda tem outras técnicas incorporadas, como, por exemplo, os OKRs, como uma forma de planejamento estratégico ou definição de objetivos para se alcançar, que, como é muito leve também, muito célere, ele acaba estando muito em linha também com aquilo que são as metodologias ágeis. Vai lá, Bruno. Foi sem querer, foi sem querer. E aí, então a gente tem, eu acredito que a gente pode considerar essas três hoje, assim, como principais técnicas e ferramentas que são mais utilizadas, e isso tem entrado com uma força violentíssima dentro do mercado jurídico, porque não é uma ferramenta de tecnologia, é uma forma de se reorganizar, é uma forma de enxergar o mundo, como eu comentei no início, de uma forma diferente, é um olhar diferente sobre as coisas, com uma mentalidade muito mais voltada para uma mentalidade de crescimento, do que uma mentalidade fixa, presa a formas antigas de trabalhar, com um espírito mais colaborativo, com uma construção pautada pela entrega de valor e não pelo microgerenciamento que está ali pontuado também. E aí a gente, então, acredito que agora está pelo menos, assim, quando falar Scrum, Kanban, a gente está sintonizado, certo? Permanecendo dúvidas, é claro que aqui é só um apanhado geral mesmo, mas tendo dúvidas, nos digam. Resistência dos sócios, ou resistências em geral, Bruno. Você pegou essa parte facinha para você me passar. Em geral? Fala em geral. Pode falar em geral, mas acho que seria interessante também, às vezes se quiser posso acrescentar, da resistência dentro dos times na implementação desses métodos. Acho que a gente pode falar desses dois cenários. Tá. Bom, resistência é complicado porque a gente tem isso em qualquer cenário, né? Resistência à mudança de um modo geral. A gente não vê isso apenas nas metodologias ágeis, e é claro que elas existem também nas metodologias ágeis. A gente tem aquele gráfico de difusão da inovação, né, que traz estatisticamente o percentual das pessoas que acompanham as mudanças, e aí a gente tem os inovadores, um percentual pequeniníssimo, a gente tem os adotadores iniciais, os early adopters, que também é um percentual que não chega a 50%, depois a gente vê o gráfico subindo, vocês já devem ter visto, né, uma curva bem acentuada no topo e depois desce, daqueles que veem a mudança, são contagiados pela mudança e resolvem emplacar, os que são super reticentes e aqueles que são os mega retardatários, mesma quantidade mais ou menos dos inovadores. E isso, no livro do Simon, a gente vê isso sendo explicado com muita propriedade, o Comece pelo Porquê, e isso a gente consegue enxergar em qualquer cenário. O que eu acredito que é um divisor de águas dentro das metodologias ágeis e que ajuda muito?
as metodologias, de um modo geral, elas são muito leves e muito mão na massa. Ou pelo menos dentro da Jurídico Ágil, a gente tem uma construção muito mão na massa. Então, uma implementação que dura 10 dias úteis, mais ou menos, a gente encontra resistência nos 2, 3 primeiros dias, mas a partir do terceiro dia, a gente já vê as pessoas percebendo a mudança na forma de agir. Eu vi, inclusive, que teve cliente que entrou aqui no nosso papo e que no time dele tinha uma pessoa super resistente à mudança e que no final falou, puxa, me rendi, porque eu vi a mudança acontecer dentro da minha rotina. Quando a gente pega o método como um todo, o Kanban principalmente, né, que é o nosso ponto de partida, normalmente, a gente trabalha muitas coisas que mudam muito a forma de agir dentro do meio jurídico. A gente começa a falar de entrega de valor, a gente começa a falar de visualização do fluxo de trabalho, que muitas vezes fica à deriva. A gente tem o nascedouro e a baixa dos prazos dentro de um software de acompanhamento processual, mas esse miolo de produção costuma ficar perdido nas organizações. A gente não sabe exatamente o que acontece no fluxo de trabalho. E quando a gente escancara isso de uma forma simples e intuitiva, o método por si só acaba quebrando resistências. Até porque é muito comum que essas resistências elas sejam associadas a coisas que a gente consegue ajustar, do tipo, mas eu vou ter 2 sistemas, 2 coisas para alimentar, o software e o Kanban, por exemplo, mas isso tudo a gente consegue automatizar, a gente consegue organizar, e como é próprio das metodologias, tem que ser adaptável, tem que ser organizável. O que a gente não pode fazer é desconfigurar demais as metodologias e acabar saindo daquilo que é a lógica da agilidade, porque a gente vê isso também, né? As pessoas que vão desformatando tanto para fazer caber dentro da organização, que ao invés da organização embarcar na agilidade, a agilidade fica desconfigurada e dentro do perfil daquilo que a organização sempre foi, e aí perde um pouco o sentido de ser. Mas então, para fechar a minha fala, que quando eu começo eu não paro, então alguém, por favor, me interrompa quando tiver demais. Para arrematar, a resistência existe sim, mas para mim a melhor forma de quebrá-la é contagiando as pessoas pelo exemplo, pela mudança, pela entrega de valor que as metodologias oferecem. Não vou entrar nas lideranças no momento, vai ficar para uma próxima. Boa, boa. E eu gosto de Foi inclusive naquele encontro, Gleice, que a gente se conheceu, que Silvio Meira participou, que ele falou uma coisa que eu nunca mais eu esqueci, que foi que a mudança ela sempre começa pela borda em direção ao centro do negócio, e nunca pelo centro do negócio, porque quanto mais aproximado ao centro do negócio, mais resistente aquela unidade ela é com qualquer mudança. Então, eu não estou falando aqui especificamente de escritório, de advogado, ou de qualquer time jurídico propriamente dito. Estou falando de qualquer tipo de organização e de trabalho envolvido. Quanto mais relacionado ao negócio, mais resistente ele será a implementar novos métodos, porque aquilo tem uma responsabilidade muito grande. E corrobora exatamente com o que a Stephanie falou, né, de que a mudança ela deve ser contagiada para aquelas pessoas mais adeptas, aquelas pessoas que estão mais inclinadas a recebê-las, e assim você vai criando esse processo de polinização, né, como se chama, e você vai mostrando, quebrando a resistência, mostrando resultados concretos acontecendo do seu lado, até que torna-se um tanto quanto impossível sustentar aquela resistência baseada assim, baseada no antigo modelo de trabalho que era adotado. Então, muito bom. Gleice, tem algum ponto que você queria trazer também? Tem. Engraçado, nesse mesmo encontro que a gente participou presencialmente, uma coisa também que me chamou muita atenção foi quando perguntaram para um dos palestrantes o que era agilidade para eles, ele disse assim, que agilidade era sobrevivência. E, de fato, né, quando a gente pensa em trazer uma rede de apoio para dentro do escritório, né, para dentro de qualquer organização,
ou a gente se adapta, de fato, a um novo modelo de gestão, a uma nova forma de fazer as coisas, ou então a gente, de fato, não vai mais conseguir permanecer ou evoluir dentro de uma organização. Então, eu também entendo que a agilidade é sobrevivência, né? E quando a gente pensa ali, quando tudo começou, como o Stephanie bem pontuou, a gente tinha, de fato, uma realidade muito de comando e controle, e a gente, enquanto trabalhador do conhecimento, né, a gente quer usar a criatividade, a gente quer, de fato, trazer coisas novas, e não cabe, eu acho, para a gente, enquanto pessoas que trabalham na área jurídica, viver ali sob um comando e o controle de uma liderança, muitas vezes, hierarquizada. Então, quando a gente fala em resistência, Stephanie colocou um ponto importante, a gente precisa liderar pelo exemplo. E isso me lembrou uma pesquisa da Harvard Business Review, é de 2013, não é tão recente, mas ela pontua que o sucesso do negócio está em comunicação efetiva, está em você focar no cliente, está no engajamento das pessoas e está na liderança executiva. Então, a gente, enquanto líder, também inspira, né? A gente, enquanto líder, também tem que dar o exemplo. E para que a gente inspire, para que a gente dê o exemplo e, de fato, tenha pessoas engajadas, a gente precisa valorizar essas pessoas. E como é que a gente vai valorizar as pessoas se a gente não dá voz a essas pessoas dentro de um ambiente de trabalho? Quando você não escuta o que ela tem a agregar. E, às vezes, as pessoas acabam resistindo, e resistência também é uma questão biológica, porque o organismo da gente foi feito para resistir às mudanças, porque a gente gasta mais energia com isso. Dizem até que a gente gasta 30% mais energia para aceitar uma mudança, para mudar um comportamento. Então, a gente precisa, né, de fato, fazer com que as pessoas agreguem dentro do negócio, escute, e é por isso que, por exemplo, a gente, né, eu sou de gestão, a gente tem a questão do Legal Ops aí no caminhar também dentro da agilidade, com essa questão de equipes multifuncionais, para que a gente, de fato, ouça a voz das pessoas, ouçam quem está ali no operacional, e a gente consiga, por meio de uma rede de apoio, crescer e fazer o escritório, né, o departamento jurídico, ou dentro de qualquer contexto que use a agilidade, melhorar continuamente e evoluir. Boa, excelente. Alguém quer trazer algum outro ponto, pessoal? Se alguém quer participar também. Tá, enquanto isso, deixa eu trazer um outro ponto para vocês e aí fazer uma provocação também. Porque eu concordo super, e eu acho que vocês trouxeram pontos excelentes, assim, e que eu acho que já dá para trazer muitos insights para quem está enfrentando resistência, saber por onde que começar, né? Eu lembro que nessa fala do Silvio Meira, daqui do Pordital, ele até comentava, se você quer implementar uma transformação organizacional, seja lá que transformação é essa, não comece por quem está enfrentando resistência, né? Comece por quem não está enfrentando, não está apresentando resistência, né? Por ele que você deve começar. E é esse processo de refletir os benefícios, de dar publicidade ao que está acontecendo lá, que vai fazer com que, naturalmente, essa resistência vá se quebrando. Mas, há um ponto aqui que a galera comentou, que eu acho que é muito pertinente, que eu acho que exige algumas mudanças de estratégia quando a gente está falando em implementação de agilidade no escritório, que no caso são a resistência dos sócios, ou seja, muitas vezes os sócios, de uma maneira geral, não entendem esse conceito e apresentam resistência, ou muitas vezes alguns sócios aderem e outros apresentam resistência. Como que vocês acham, pessoal, que é uma boa estratégia, assim, uma saída, ou como que vocês acham que esse cenário pode impactar no projeto de implementação de uma maneira geral? Pergunta de milhões. Pois é. Com relação a mim, eu sou a própria sócia do escritório. Então, é uma sociedade de 7 pessoas. E aí eu entrei na agilidade porque dentro da área de gestão, eu vinha procurando respostas para muitas situações. Por exemplo, eu sou de controladoria jurídica,
né? Eu chegava, até eu comentei isso numa live que a gente fez com o Miriam lá do Jurídico Ágil, eu chegava para trabalhar e ficava ali, cada um de fato no seu quadrado. E eu vivia com aquela sensação lá, Bruno, de enxugar gelo. Na sexta-feira, a gente comentava entre a gente, chamava de Caverna do Dragão. Eu não sei se todo mundo vai entender aí essa referência, que são pessoas mais jovens, mas a gente vivia com essa sensação de enxugar gelo, dizia, meu Deus, eu fiz tanto e parece que eu não fiz nada. Que todo dia era a mesma coisa. E quem trabalha na área de controladoria, na área de gestão, sabe que muitas vezes o trabalho é muito repetitivo. Que tem os imprevistos, tem as coisas extras que chegam, mas é um trabalho muito repetitivo. E ficava cada um ali no seu mundinho. E aí eu comecei a me questionar muito enquanto sócia, por que daquilo, o que é que eu estava agregando de valor ali dentro do escritório, se as pessoas de fato estavam felizes com aquela rotina. E aí, pensando, né, certo que por mais que a gente vivesse ali no enxugar gelo, as pessoas que trabalhavam na controladoria não pediam para sair, porque de fato o clima da organização era muito bom, mas a gente não conseguia saber o que cada um estava fazendo e a gente não conseguia aprender, né? Transferir ali o conhecimento, que quando a gente pensa no Lean, a gente tem uma das fases que é dominar, aprender, ensinar, né? E a agilidade traz essa questão do compartilhamento. E eu, enquanto gestora, enquanto advogada também, enquanto pessoa pensante, né? Parece engraçado, mas é verdade, eu me via muitas vezes ali desmotivada, eu própria sócia, porque eu não estava vendo o meu trabalho ali evoluir. Então, fazendo perguntas, por coincidência, surgiu um webinar da Thomson Reuters, né, com duas pessoas que a gente conhece e que sabem muito sobre agilidade, que estava abrindo um curso, que é Silvia Piva e Leandro, e aí chamando para o curso e falando um pouco sobre a agilidade. E aí eu disse, são essas as respostas para as minhas perguntas. A gente, de fato, tem que priorizar as pessoas. E aí somos uma sociedade, né? Como eu falei, somos 7 pessoas. E aí eu comecei a usar a agilidade, sem nem dizer ao certo as pessoas que estavam no time o que eram. Eu não dei nome aos bois, mas comecei a fazer com que as rotinas fossem acontecendo. E aí o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje dentro da controladoria já acabou disseminando para outras áreas dentro do escritório. E essa semana a gente estava comentando, né, como fazer para que as pessoas falem e tragam ali as suas ideias, as suas perspectivas, os porquês, para que a gente pudesse direcionar também a agilidade para as outras equipes. Então, no caso, né, no meu caso, eu acabei utilizando como referência a minha atuação como gestora e os resultados dentro da controladoria, porque trabalha todo mundo motivado, trabalha todo mundo em colaboração. Sueli, que está aí, é da equipe, e ela tem uma frase que diz assim, ninguém solta a mão de ninguém. Então, não tem essa história de um sair cedo e outro ficar atolado de trabalho. E isso contamina, porque as outras áreas, né, por mais que a gente evite os silos, e a gente trabalha muito a questão do cliente interno, mas as outras áreas acabam enxergando e a gente acaba virando exemplo também. Então, aos pouquinhos, essa resistência que existe, que é natural e que é biológica, e que a gente tem que aprender a lidar, e é um passo de cada vez, a gente vai contaminando outras pessoas, né? E é tão importante o networking, é tão importante a gente falar sobre como acontece em cada escritório, porque a gente não aprende gestão na faculdade, né, Bruno? Né, Stefano? A gente não aprende. Então, muitas vezes a gente traz um comando e controle de uma forma até natural, porque a gente não sabe que existe outra forma de trabalhar. E aí você resiste também pelo próprio desconhecimento. E aí hoje eu me pergunto, por que eu não conhecia agilidade antes, meu Deus, né? Porque tudo teria sido tão mais leve, tão mais fácil, e a gente vive aprendendo e construindo e melhorando e se ouvindo, e aí espero que a gente também consiga contaminar não só, né, os sócios, os outros sócios que já vêm trazendo, né, essa realidade, esses resultados da agilidade, mas também que a gente possa mostrar para outros escritórios e para outros sócios também os benefícios que a gente tem quando a gente utiliza
né, valores e princípios e desenvolve as pessoas por meio deles dentro da gestão ágil. Hoje, engraçado que hoje eu estava conversando com o líder justamente sobre isso, assim, como conduzir isso dentro, o projeto dentro da organização, uma organização muito grande e com vários sócios, alguns com muita resistência, outros com menos, e é algo que a gente precisa trabalhar em vários aspectos, né? A gente sabe que a maturidade da organização é limitada à maturidade das lideranças. Então, em algum momento, a gente precisa enfrentar essa resistência dos sócios. Mas a experiência que a gente conseguiu vivenciar mostra que tem muito sentido uma construção bottom-up, ao invés dessa construção lógica, inclusive a gente teve a oportunidade até de apresentar isso lá no Agile Trends essa semana passada, invertendo a lógica do top-down. A gente, que é isso que eu estou dizendo? Assim, a gente tem as estruturas mecanicistas, né, tayloristas, que tem formatinho de pirâmide, que os escritórios tentam estar, embora eu acredite que às vezes nem consigam. A falta de gestão associada a uma série de coisas muito próprias do mercado jurídico, e aí passa, inclusive, pela vedação à mercantilização e essa ideia maluca que o escritório não pode ser visto como empresa de forma alguma, que ainda impera em muitos locais, faz com que as estruturas das organizações sejam muito, das organizações jurídicas, né, sejam muito desformatadas em vários aspectos. E aí, Bruno trouxe muito isso no começo, né? Assim, a gente vê esses sintomas que têm uma causa precedente. Essa causa está muito associada, acredito eu, a essa dificuldade da gestão, a falta de conhecimento em gestão, a desestruturação das organizações. Pois bem, isso faz com que os sócios eles fiquem muito próximos da operação. E aí, uma boa parte do que a gente vivencia dessa resistência, muitas vezes está associado justamente à dificuldade da gestão e esse enfronhamento dos sócios, das lideranças na operação. Faço assim há 40 anos, funciona, é assim que eu aprendi, é assim que eu cresci, é assim que vai ser. Mas a partir do momento que a gente começa uma construção bem dentro da equipe e deixando um pouco a liderança lá mesmo, vai lá, vai fazer suas coisas, vai acompanhar suas urgências, não preocupa com isso não. E a gente começa a operar essa transformação dentro do time, deixando ele mais autônomo, deixando ele mais responsivo às mudanças, deixando ele mais comunicativo entre si, e isso gerando autonomia, também logicamente, muitas vezes faz com que a liderança, no final das contas, desperte para o negócio e fale, ué, peraí, deixa eu entender melhor esse negócio aqui, que eu tô vendo que tá funcionando. Então, acaba que a própria liderança também é contagiada pelo exemplo. É claro que a gente precisa do patrocínio das lideranças para conseguir entrar em qualquer organização. Mas, a gente tem sido cada vez mais comum a gente ver líderes chegando, falando, cara, eu não sei lidar com isso que está acontecendo, né? Especialmente nesse cenário pós-pandêmico que a gente fala tanto, mas isso revirou muitas organizações de cabeça para baixo. A concorrência é aterradora dentro do mercado jurídico, sem gestão, sem o entendimento de empresa, sem organização das rotinas, então as lideranças elas estão com dificuldade de tocar os seus negócios e dar continuidade às estruturas como eles antes faziam. E aí acontece, muitas vezes, a gente entrar, começar então na base, sem o sócio entender muito bem o que a gente está fazendo ali, mas dando um salto de fé, um voto de confiança de que vai ajustar, porque a gente trabalha muito as dores, e aí ele acaba sendo contagiado pelo exemplo no meio do processo. E aí, até com base nessa lógica, assim, a gente construiu uma mandala que hoje é o esqueleto da atuação nossa dentro da Jurídico Ágil, está no site, vocês podem dar uma olhada lá se vocês entenderem pertinente, que é exatamente essa construção, começando da base e chegando até a entrega do plano estratégico, que é a nossa última entrega, justamente para a gente trabalhar a cultura, trabalhar o desenvolvimento das lideranças e depois conseguir embarcar toda a organização na agilidade. Muito bom. Daiane levantou. Vai lá, Daiane. Ai, que bom.
para a Stephanie. E quando a empresa faz o movimento ao contrário, porque você falou de estar fortalecendo primeiro a gestão, a base, a liderança, né, para depois estar fazendo todo esse processo. E quando faz ao contrário, né, quando eles estão tão focados em crescer, em crescer, em crescer e esquecem de fortalecer a base, a liderança ali, né, para poder estar fazendo esse movimento, sabe, para poder estar crescendo, ao meu ver, de baixo para cima e não de cima para baixo. Se eu não responder, assim, se eu não tiver entendido bem o cenário, você me fala, tá? Mas eu entendo que as ferramentas, elas funcionam também, mesmo para quando a base está desestruturada e a empresa está crescendo. Talvez seja mais complicado um pouco o exercício do engajamento e da busca pelas pessoas, porque as pessoas percebem quando a agilidade está chegando para fazer as pessoas morrerem de trabalhar um pouquinho mais. E isso desestrutura a lógica das metodologias ágeis, no meu entendimento. Quando isso acontece, a gente tenta trabalhar bastante com as lideranças o entendimento de que não é bem assim que a banda toca. Assim, a lógica é centrar nas pessoas, então a gente não pode esfolar as pessoas para centrar nas pessoas, isso é totalmente sem sentido. De todo jeito, o Gino Tarantino, ele é um professor da USP, doutorando, que está desenvolvendo um trabalho na matriz Knef, que eu entendo que é muito legal, e essa Knef é uma criação do Snowden para poder indicar cenários para tomada de decisão. Então, a gente tem um cenário de ordem, um cenário claro, a gente tem um cenário complicado, um cenário da complexidade, o cenário do caos. E o Gino, ele fala muito como a gente consegue aplicar as metodologias ágeis quando a gente está nessa seara da complexidade e um pouco daquilo que é complicado, talvez um pouco ali na fronteira entre o complexo e o complicado. Mas por que eu estou dizendo isso? Você tendo o Scrum como uma metodologia própria de um cenário complexo, e você está numa estrutura da organização que está tentando um crescimento de forma desordenada, e que certamente está num cenário complexo, o Scrum pode trazer a ordem que essa organização está precisando para conseguir crescer de uma forma mais sustentável. Não sei se era exatamente isso que você estava me perguntando, e se eu te respondi. É exatamente isso, Stephanie, é uma luz no fim do túnel, para tentar estruturar uma base, né, que, como eu disse, está crescendo de cima para baixo, e eu não acho que isso seja producente, porque eu entendo que a gente precisa fortalecer muito a questão da gestão, né, toda essa base primeiro, para que a gestão fortaleça ali os seus combatentes de guerra ali, né, como a Gleice falou, o fogo do dragão, né, para que fortaleça a sua equipe também, para que a gente possa crescer de forma sustentável, sabe? Assim, sim, eu penso que a gente está crescendo de forma desordenada, né, quando a gente não tem essa estrutura. Então, realmente é uma coisa para se pensar na luz do fim do túnel. E eu falei do Scrum agora, mas você trazendo também essa segunda fala, Dani, me remeteu muito para o método Kanban, que pode ser muito útil também. Quando a gente começa a destrinchar os fluxos de trabalho no quadro pelo método Kanban, a gente fica muito claro os desperdícios que existem. E na advocacia, até pela artesanalidade que sempre foi trabalhada e pela individualidade excessiva do trabalho, tem muito desperdício ao longo de todo o fluxo. A gente hoje tem ferramentas e mais ferramentas de trabalhos colaborativos. A gente vê, por exemplo, o Google Workspace, que você consegue fazer documentos junto, mas se a gente for ver a maior parte do mercado, hoje ainda trabalha da mesma forma que trabalhava há décadas atrás. Talvez com uma ou outra ferramenta tecnológica mais avançada, ao invés de mandar por malote, manda por e-mail, mas ainda é aquela mesma lógica de sentado na frente do computador, escrevendo sozinho, produzindo de forma individual o trabalho. Isso faz com que toda a produção, isso e mais algumas outras coisas, tenha uma série de desperdícios. E aí, na hora que a gente começa a crescer com esse tanto de desperdício,
o desperdício se multiplica, e aí é mais trabalho ainda, e você tenta colocar a gente para dentro, é pior ainda, porque mais gente num primeiro momento dá mais trabalho, você tem que treinar a pessoa, você tem que capacitar a pessoa, e aí não resolve vir um ciclo caótico dos infernos. Então, o Kanban também pode ser muito útil para conseguir dar um visual adequado do trabalho e fazer com que vocês enxerguem aonde estão esses gargalos que precisam ser melhorados e melhorar o fluxo de trabalho de vocês. Desculpa, Gleice. Não, tá perfeito. Eu só fiquei pensando aqui, você falando em Kanban, e é isso mesmo, a gente foca muito no resultado, né? E nas entregas. E o próprio Kanban, ele traz essa visualização. Então, que é uma forma de você dar aos sócios, de fato, a certeza de que está tudo fluindo, que está tudo organizado, é fazer, no mínimo, um Kanban mesmo, dar um fluxo de trabalho, onde, como o Stephanie falou, né, a gente trabalha, né, dentro da área jurídica com muitos prazos, muitas peças para serem feitas, muitos prazos que chegam a todo momento. E a gente, de fato, precisa evitar o desperdício, tem que focar ali no que é essencial. E tem que depois mostrar esses resultados, né? O que foi feito, o que é que não foi feito, decidir isso estrategicamente. Então, não tem nada melhor. Por exemplo, lá no escritório a gente usa o Scrum associado com o Kanban, que aí é o Scrumban, e aí a gente tem todo um planejamento ali de tudo que é da semana, tudo que precisa ser feito. E muitos escritórios ainda trabalham com essa questão de encarteiramento, né? Ou seja, eles ficam ali focados, às vezes, numa determinada tese específica, ou num cliente específico. E a agilidade, ele dissemina esse conhecimento e organiza os fluxos de trabalho, né? Então, seja com o Kanban, e cada escritório vai ter o seu, seja usando o Scrumban, com todos os momentos ali, vou chamar assim, da própria estrutura do Scrum, e aí você vai organizando, as pessoas vão se motivando, porque, como Peter Drucker falou, somos trabalhadores do conhecimento, somos pessoas que somos estimuladas e desafiadas a aprender mais, né? E aí, nesse contexto, as pessoas vão se motivando e com as entregas, né, com os cards ali, com a visualização de que tudo aquilo foi entregue, não tem uma forma melhor de você convencer de que as pessoas estão motivadas, as entregas estão sendo feitas, a gente está entregando muito mais valor, a gente está pensando estrategicamente a organização, a gente está pensando estrategicamente os prazos e a gente está se apoiando mutuamente, né? E todos estão se ouvindo em prol dos resultados e da produtividade e da eficiência, né, para o escritório, evitando toda a burocracia possível, como disse Stephanie, focando ali no que é essencial. E eu fiquei me lembrando, viu, Stephanie, quando surgiu ali o Just in Time, os japoneses são muito inteligentes e muito observadores, né? Observaram ali numa gôndola nos Estados Unidos, acho que foi o presidente da Toyota, quando fundou a Toyota, e aí ele começou a observar que nas gôndolas eles tiravam só o que era essencial e eles repunham só o que era essencial, não havia desperdício. Então, a gente também precisa trabalhar essa essencialidade, né? Focar, de fato, no que é essencial, e a gente tem várias técnicas de saber o que é urgente, o que é importante, né? O que tem que ser feito, e Bruno, com certeza, vai falar muito melhor disso do que eu, para que a gente possa também dar as prioridades e fazer as entregas de valor que o escritório, né, e os sócios querem e exigem que aconteçam para os seus clientes. Boa, eu só queria contribuir só com um ponto aqui, que é exatamente esse cenário que a Daiane trouxe, que estimula esses sintomas que a gente viu, né? São essas práticas, esse modelo de gestão utilizado, que valoriza o trabalho muito mais de cima para baixo, que consome as pessoas para poder gerar valor, que faz surgir todos esses sintomas que a gente viu, e assim, até complementando o que a Stephanie trouxe, é muito lucrativo para os sócios, já que é esse o ponto, já que é esse o principal ponto que chama a atenção na tomada de decisão dentro desse board estratégico dos sócios, é muito lucrativo para os sócios a adoção da agilidade também, né? Então, com o método Kanban, por exemplo, até como eu falei, contribuindo com o que a Stephanie trouxe,
fica muito perceptível esses desperdícios e, consequentemente, o quanto que você consegue ter de faturamento, de receita, de lucratividade, eliminando esses desperdícios. Então, eu acho que é uma ótima forma de você ganhar, ter esse turning point ali da virada de chave, de fazer o sócio olhar diferente para aquele método. Você mostrar, ó, a gente começou a mapear nosso fluxo de trabalho aqui, a gente está vendo que tem uma etapa do nosso fluxo que está engargalando e está tendo um aumento de, sei lá, 60% do nosso lead time, que é o tempo de média entre a tarefa chegar até ela ser finalizada, que é especificamente com relação às validações internas de tarefas que dependem e que são validadas pelo sócio. Ou seja, se você deixar a gente ter esse processo de autogestão e a gente validar isso internamente, eu tenho um case muito legal de uma equipe que eu atuei, contencioso, que a gente tinha implementado o Kanban, a gente tinha começado a revisar os nossos fluxos de trabalho, ter esse processo de análise de dados para entender como que a gente pode implementar esse ciclo de melhoria contínua, e numa dessas retrospectivas, a equipe ela identificou que o principal gargalo era na validação interna, e a gente, passo seguinte, entendeu que isso se dava porque os sócios eles tinham essa necessidade de validar tudo. E só que aí a equipe entendeu, poxa, mas será que precisa validar tudo mesmo? Ou será que a gente consegue suprir essa necessidade de segurança dele apenas com algumas tarefas e outras não, outras a gente consegue validar internamente. Então, aí se criou uma espécie de um bullet point assim, de atividades e tarefas prazos que os sócios precisariam revisar e as outras demais que eles não precisariam revisar. Como era uma equipe contenciosa, eles tinham certa previsibilidade, assim, né? Assim, o material que era elaborado pela equipe, os prazos que eram escritos, eles não variavam tanto assim quanto em equipes consultivas, que aí você tem que ter a criatividade para fazer o direito de encaixar naquela realidade, né? Então, foi definido esse escopo do que o sócio precisava validar, o que ele não precisava. O sócio aprovou aquilo e numa única semana a gente teve um aumento de produtividade de 25%. Ou seja, quando o sócio entende isso, aí quando você começa a utilizar o jogo a favor do jogo mesmo, né? Você faz com que o sócio entenda que aquele modelo é lucrativo e que quanto mais ele deixar as pessoas pensarem por si só, trabalharem de forma autônoma e ter uma visão estratégica do negócio, mais elas vão conseguir gerar valor para o escritório também. E aí, assim, eu acho que é a grande justificativa da contratação e na implementação da agilidade. É isso, né? Assim, é bom para quem está aplicando e é bom para quem está de fora assistindo e vendo as coisas acontecerem também. Bruno, Engraçado, viu, Bruno, que você fez eu me lembrar como a transparência, de fato, ela gera benefícios, né? E em todos os sentidos. Vamos pensar ali na lucratividade dentro do escritório, como o Bruno já está trazendo esse viés. Por exemplo, a gente, quando tem uma transparência, a gente consegue visualizar os gargalos, como o Bruno pontuou, e a gente só consegue visualizar se a gente, de fato, tem transparência ali do fluxo de trabalho. Lá no escritório, por exemplo, trazendo o case, né, lá do escritório, a gente conseguiu, inclusive, reduzir horas extras. Que horas extras também vai causar um impacto na folha de pagamento ali do escritório. Então, mudando simplesmente um filtro. Então, veja que a transparência, a forma de trabalhar, a gente consegue visualizar tudo isso dentro do Kanban, e a gente consegue, né, por meio de colaboração e de reuniões diárias, porque no caso a gente também associa o Scrum, verificar formas melhores de fazer o trabalho. E o fato de verificar formas melhores de fazer o trabalho fez com que a gente, lá do escritório, antes de usar agilidade, a gente saía lá do escritório 8, 8h30 da noite. Hoje, das 5h30 da tarde, está todo mundo com o trabalho feito e a gente consegue fazer até mais coisa, mas isso é milagre? Não é. E isso realmente é método, né? É você criar um comportamento, é você conseguir ter transparência de tudo que todo mundo faz e todo mundo compartilhar o que é feito e estar aberto à experimentação. É o quarto valor do Manifesto Ágil, né? Abraçar a mudança mais do que seguir um plano. Tem um jeito mais fácil, mais rápido, eficiente igualmente de se fazer? Tem. Então, por que não experimentar com segurança? E é assim, e foi assim que a gente reduziu as horas extras de trabalho. É assim também que a gente consegue disseminar esse conhecimento
E a gente até tem reuniões que a gente diz assim, dá os pitacos, né? Cada um mostra como faz, porque a gente está ali em busca de sempre melhorar, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado, e a gente só melhora por intermédio das pessoas e da visibilidade que a gente oferece ali no trabalho. Só antes de você falar, Luciana, porque a Jamile colocou um comentário aqui que eu achei sensacional e está super em linha com o que o Bruno e Gleice trouxe, que é eu gosto muito de trabalhar com dados e fatos com os sócios, mostrar a evolução para que entendam a efetividade do que está sendo feito. E, de fato, assim, é muito comum a gente ver sócio que só lê, só quer saber de número, de dado e de coisas concretas. Com razão, inclusive, né, para a lógica da gestão. Só que as metodologias, elas proporcionam uma riqueza de informação absurda na linha do que Gleice está falando. Bruno comentou aí do lead time, a gente ainda consegue trazer avaliação de o throughput, por exemplo, que é a vazão de coisas que estão sendo liberadas. Quando a gente associa isso ao Scrum e faz a pontuação das atividades pela sequência Fibonacci, a gente consegue fazer avaliação de performance da sprint pelo somatório de pontos, né, que foram produzidos naquele período por pessoa, por tempo de entrega, pela dificuldade e relevância do trabalho, por cada indivíduo, por equipe, pelas estruturas do escritório, tanto a vazão quanto o CFD, que também avalia os afunilamentos, né? Então, dentro disso que Jamile trouxe, que Bruno trouxe, e Gleice, normalmente é o nosso cartão de visita para começar a fazer o trabalho da resistência dos sócios, é o nosso módulo de métricas ágeis, que é quando a gente consegue incorporar esses números, trazer esses números do cartão, abrir esses números para as lideranças e falar, olha, você tem consciência disso daqui? E aí sim, eles abrem os olhos para coisas que acontecem e que não estão tão claras, mas que só são possíveis porque tem o quadro, porque tem a estrutura de trabalho do Scrum, e as duas coisas fluindo juntas. São métricas muito próprias da agilidade. Luciana, acho que você queria falar, né? Não sei se ainda quer. Oi, gente, na verdade eu bati sem querer, mas já que eu bati sem querer, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham enfim, com esse... A inteligência artificial já é algo bem presente aí, né? Mas acho que esse ano ganhou uma relevância ainda mais do tema. Como que vocês veem essas tecnologias de inteligência artificial dentro das metodologias ágeis? Até que ponto vocês entendem que corremos o risco de muita coisa ficar parametrizada por inteligência artificial? E, do outro lado, independente de qualquer tecnologia e qualquer inteligência artificial, nunca ninguém vai tirar o ser pensante que estamos entre nós, né? Como a Gleice falou. Então, enfim, queria que vocês comentassem algo nesse sentido. Na verdade, como eu disse, foi sem querer que eu bati, mas já que eu levantei a mão, não perco a oportunidade de falar. É ótima a sua pergunta, sensacional. E eu estava pensando sobre isso um tempo desses, viu, Luciana? Porque a tecnologia, ela vem exatamente facilitar a nossa vida, fazer com que a gente ganhe tempo e nos libere tempo para fazer coisas que são mais essenciais. Então, por exemplo, a gente dentro da agilidade deve conhecer as tecnologias, pelo menos eu penso desse jeito, a gente precisa conhecer as tecnologias para usar a tecnologia a nosso favor. Eu não acredito que ela vai substituir o trabalho, né, do homem. Eu acredito que a tecnologia pode aperfeiçoar, ela pode trazer novas profissões, ela pode fazer com que outras profissões desapareçam, mas ela vem sempre para auxiliar e para somar. E quando a gente pensa em ChatGPT, em inteligência artificial, a gente precisa utilizar dela da melhor maneira possível, né? E ganhar o tempo que a gente perderia ali sem ela para fazer outras coisas que são produtivas e que faz com que a gente, enquanto agilistas, né, seja em que papel a gente esteja, dentro de um contexto de agilidade, porque tem alguns papéis ali em determinada estrutura, mas que a gente consiga focar no que de fato é essencial e com o apoio dela. Então, ela não vem substituir, ao contrário, eu entendo que ela vem de fato para somar e fazer com que a gente ganhe tempo, fazendo com que outros comportamentos e outras oportunidades surjam naquele tempo que a gente ganhou usando a tecnologia. Bom, eu
acredito também que não tem nenhum substituto possível, mas essa pergunta que você fez, Luciana, dá para a gente ficar aqui até amanhã, assim, pensando em possibilidades da mistura das duas coisas, né? Mas o que mais me salta aos olhos é que a inteligência artificial e esses avanços que vêm acontecendo recentemente é o que vem sacolejando a nossa forma de atuação, né? O que vem transformando a nossa vivência. E tudo hoje no cenário do varejo, de outros segmentos, de qualquer área que a gente fala, nos direciona para a necessidade de adaptação. Então, a gente tem falas do Jeff Bezos falando que o importante é evoluir, a gente tem o diagnóstico da pós-modernidade de Bauman falando da modernidade líquida, da necessidade de nos adaptarmos por estarmos vivendo essas mudanças com tanta intensidade. A gente tem o tal do mundo Bunny, que nem VUCA não é mais, né? A gente acabou de internalizar o VUCA, já virou outra coisa. E as metodologias ágeis estão aí para nos proporcionar adaptabilidade, para nos fazer conseguir construir coisas de forma empírica, testando, experimentando, entendendo qual o caminho, brincando de estar quente, está frio. Então, você vai por um caminho, opa, está frio, muda. Vai para outro caminho, opa, muda. O que normalmente não é possível, ou normalmente não, né? O que não é possível dentro da lógica do comando e controle, que Gleice falou aqui algumas vezes. Comando e controle é quando a gente tem um cenário de previsibilidade, a gente sabe como funciona, a gente tem a melhor prática para uma determinada coisa. Então, a gente está lá no Kinef, que eu comentei, no cenário óbvio, no cenário claro, eu sei como é que aquilo tem que ser feito, então eu tenho um comando, precisa ser feito assim, e eu vou controlar se foi feito desse jeito. Às vezes a gente acaba até misturando, o comando e controle virou um vilão tão grande que a gente acaba misturando comando e controle com desrespeito na gestão, e não é necessariamente isso. Mas beleza. Se nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que a inteligência artificial, mais algumas outras ferramentas, proporcionam essa mudança tão intensa e tão voraz, a gente não pode se considerar dentro de um ambiente claro com tanta frequência. Se a gente não está num ambiente claro, comando e controle não funciona, porque eu não sei o que funciona mais. Aquela frase que a gente está vendo aí, assim, todo dia sai no LinkedIn, né? O sucesso do futuro não prediz o sucesso do passado, não prediz o sucesso do futuro. Porque as coisas mudaram. Então, o que mais me salta os olhos é metodologias ágeis são a salvação, como já foi falado aqui antes, por conta das mudanças que as tecnologias têm nos proporcionado. É isso. Um efeito muito prático que eu vejo acometer os times no dia, não sei se vocês já perceberam isso também, Stephanie Gleice, mas no início do processo de implementação da agilidade, quando a gente organiza a casa, organiza os fluxos de trabalho, a gente define muito bem rituais, procedimentos, define a metodologia que vai ser utilizada ali, é muito natural as pessoas falarem, ué, mas cadê os prazos que estavam aqui? Cadê aquela loucura que a gente estava acostumado, né? Cadê aquela... A gente ganha tempo para pensar, a gente ganha tempo para justamente pensar, segundo a matriz de Eisenhower, naquelas tarefas mais importantes, não apenas nas urgências, né? Em apagar os incêndios. E eu acho que esse mesmo efeito vai estar acontecendo com o uso da inteligência artificial, em fazer com que, caramba, se eu gastava 2 horas para produzir uma peça e eu agora consigo em 3 minutos, o que eu posso fazer para gerar valor para minha equipe, para gerar valor para o meu cliente final? Então, acho que a agilidade ela estimula justamente esse modelo adaptativo, onde você tem sensores que entendem o que é que está acontecendo fora e como você consegue agregar valor diante daquilo que está diante dos seus olhos, né? Então, enfim, mas contribuindo no que todo mundo falou. Sueli levantou a mão, pode falar, Sueli. Eu concordo com tudo que a gente está levantando aqui nessa conversa, né? Partilho do mesmo pensamento. Acredito sim que as metodologias ágeis elas vêm sim para nos auxiliar e nos ajudar a ter uma melhor gestão de tempo, né, das nossas atividades, vendo
por exemplo, lá atrás, da forma como a gente trabalhava e da forma como a gente trabalha hoje. A gente hoje não tem mais tanto aquela sensação de enxugar gelo, e sim a gente consegue solucionar os problemas e não tendo aquela necessidade de apagar incêndio, porque a gente já consegue ter uma gestão melhor de tudo que a gente precisa fazer. Então, a gente tem uma atividade que a gente fazia antes, hoje a gente consegue fazer outras coisas, e no mesmo tempo que a gente sempre teve. Então, e acredito sim que a inteligência artificial, né, os robôs, enfim, eles vêm para nos ajudar. Então, essas tarefas repetitivas que a gente faz futuramente, a gente não precisa fazer, a gente vai ter o robô para isso, então ele vem para nos auxiliar, um que a mais que vai nos ajudar a abrir o leque, né, para a gente poder fazer outras coisas, aprender outras coisas, ter outras funções, ter outras atividades. E o que a gente faz hoje de repetitivo, o robô está aí para fazer. Então, é aquela coisa, né, para frente que se anda, né? Então, se a gente não procurar evoluir, não abrir a mente para o novo, a gente quiser permanecer no velho, o velho fica lá atrás. Então, é onde a gente vai ficar. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Ou a gente vai para frente, ou a gente vai junto, ou a gente vai ficar lá atrás com o velho, e lá atrás a gente vai permanecer. Então, a gente não vai estar evoluindo em nada, né? Como pessoa, como profissional, e a instituição que a gente faça parte, a equipe que a gente faça parte, a gente ter essa mentalidade, a gente vai estar contribuindo para que ela também não evolua. Então, é um pensamento, uma energia que a gente tem que ter para nós e emanar também para aqueles próximos, para que tudo flua junto, não só a gente, mas a equipe, a instituição, que seja. Muito bom, muito bom. Gleice, temos mais quanto tempo? Se deixar, a gente vai aqui até amanhã, viu? Eu só você queria perguntou para ela, não foi para mim. Uma coisa também que eu fiquei pensando aqui com a fala de Sueli trabalha, tenho o prazer de trabalhar com ela dentro do escritório, né? Ela faz parte da minha equipe, está Scrum Master essa semana, então a gente tem uma rotatividade aí. E o quanto também quando a gente trabalha dentro da agilidade, retira uma sobrecarga muito grande, um peso muito grande das nossas costas. Então, quando a gente muda os fluxos de trabalho, quando a gente usa a tecnologia para, de fato, focar no essencial, para focar em resultados, e que a gente pense em melhores formas de gestão, a gente também, quando empodera as pessoas pensando em tudo isso, a gente retira muito uma cascata decisória, que tudo depende do sócio. Então, quando a gente permite que as pessoas, né, que é o que a gente está falando aqui de agilidade, de pessoas no foco, no centro, da interação entre elas, mais até do que processos e ferramentas, elas conseguem resolver situações e quando chegam para a liderança, muitas vezes já chegam com uma ideia, com uma solução até. Então, assim, eu passei por um período de cirurgia, né, e não fiquei mais com aquela preocupação de que, meu Deus, será que a atividade vai ser feita ou não? Porque a gente confia nas pessoas, elas conseguem entregar, você é um trabalho de confiança mútua, né? Então, não só ela tira a sobrecarga de trabalho dos gestores, como eles também trazem as soluções, trazem as alternativas, né? E faz com que, de fato, seja um trabalho muito horizontalizado e não verticalizado. Passa mais por todos do que só pela liderança. Então, vivenciar a agilidade é tirar também um peso muito grande das costas da liderança, onde tudo tem que ser a cabeça pensante do líder, né? Essa decisão, ela acaba sendo muito bem compartilhada com outras pessoas. Fui bater palma e levantei a mão de novo. Foi bom. Gleice, será que dá tempo só de a gente falar mais de um ponto aqui? Eu só queria, só para a gente finalizar e não passar mais tanto tempo, eu só queria comentar desse ponto aqui que colocaram de manter a consistência prática diariamente, né, como o principal desafio. Que eu acho que isso, com certeza, é um dos grandes desafios que a gente vê por aí. E acho que valeria a pena a gente só discutir um pouquinho antes de terminar. Pode ser?
aproveitar o Pode pessoal. ser. Boa. Eu queria ver vocês também, mas eu queria também dar minha opinião sobre isso, né? Porque é um ponto que é muito recorrente mesmo, assim, eu acho que dos desafios que a gente vê, além da resistência, eu acho que esse da consistência prática, como fazer dar sentido às coisas após implementado, eu acho que é uma das principais dificuldades que as pessoas recorrem, né? E o que eu digo para todo mundo, que eu acho que é um ótimo norte, assim, de entendimento de que pode resolver esse problema, é por que que a gente está... Por que que você aplicou agilidade? Qual que era o teu objetivo? Por que que você quis aplicar agilidade, né? Eu defendo muito um entendimento da agilidade ser além dos métodos. Você ser ágil não porque você aplica Scrum ou Kanban, mas porque você entende aqueles princípios e valores que estão ali por trás. Então, antes mesmo de você escolher qual método adotar, deve existir dentro de você e dentro da organização, do time que você participa, um inconformismo de alguma forma com a forma como o trabalho é realizado, a forma como vocês poderiam ser muito melhores do que estão sendo, então existe ali um elo natural, alguma motivação intrínseca ali que fez com que, de fato, você decidisse ir por aquele caminho. Ah, não, eu quero aplicar agilidade porque eu quero resolver essa dor, eu quero resolver esses sintomas que estão aparecendo dentro da minha organização. E eu acho que a melhor forma de manter consistência para qualquer coisa, e aí pode ser Scrum, Kanban, academia, alimentação, qualquer coisa, qualquer tipo de atividade, é dar sentido àquilo, né? E especificamente no Scrum, o que eu vejo muito, que é uma armadilha que eu vejo as pessoas caírem, é não utilizar o conceito de objetivo dentro das sprints. Utilizar o conceito de sprint muito no automático, acabar caindo na daily, sendo aquele status report, entra para falar o que fiz, o que vou fazer, ninguém fala sobre dificuldades, retrospectiva aquela coisa muito batida, ninguém não tem profundidade sobre o que vai ser falado, o que vai ser dito, é o que o pessoal chama de Scrum zumbi, né? Eu vi muita gente falando sobre isso por aí. E quando isso acontece, é mais um sintoma de que, de fato, falta um significado àquilo, né? E aí, nesse caso, você definir, assim, eu acho que quando existe um objetivo, não só da sprint, porque eu acho que eu tenho um gráfico cebola que mostra muito bem isso, né? Que tem um propósito da organização, os valores, quais são a estratégia da organização com base no valor e no propósito para aquele semestre, por exemplo, para aquele ano de atuação, e aí sim você vai construir o OKR e o backlog da sprint, ou seja, o objetivo da sprint, ele vai ser quase que o finalzinho ali, aquele último tentáculo ali da cebola, e tudo isso só faz sentido porque você tem essa estrutura que dá sentido para aquele objetivo micro que você vai implementar dentro da sprint, né? Então, respondendo assim, como eu falei, queria ouvir vocês também, mas para mim, para fazer manter a consistência prática do uso do Scrum ou de qualquer coisa diariamente, trazendo significado para aquilo, trazendo objetivo, definindo claramente quais são os objetivos que a gente quer alcançar. E o Scrum, ele vai justamente, até porque, né, gente, assim, vamos relembrar, o próprio nome Scrum deriva de uma formação no rugby, onde eu nunca vi rugby, mas na verdade são todos os integrantes, eles estão abraçados ali, indo em direção a um único objetivo. E é esse espírito que o Scrum ele quer passar para os times com a utilização do método. Se esse espírito ele não está sendo aplicado, é porque alguma coisa está acontecendo que está deixando esse espírito se esvair. Então, trazer essa definição de objetivo, claro, vai fazer com que, de fato, a consistência prática tenha muito mais fluidez também. Bruno, eu adorei sua fala, concordo, assim, gênero, número e grau. As coisas têm que ter sentido, né? Igual eu falei, a pessoa percebe quando você pega agilidade, tem liderança que pega agilidade, fala, é eficiência, performance, então nós vamos colocar isso aqui, porque agora vai todo mundo morrer de trabalhar mesmo. Não, não é assim. Não é para isso que funciona. E eu concordo super quando você fala que agilidade é muito mais do que isso, né? Eu gosto sempre de dar como exemplo o próprio livro do Scrum, que foi o que popularizou
essa estrutura, ele tem 250 páginas. 245 falam de mentalidade, liderança, gestão do tempo, organização, espírito colaborativo, todo o cenário de soft skills. 5 páginas são a estrutura de implementação. Pega as 5 páginas e tenta implementar sem internalizar as 245. Não à toa as 5 páginas estão no final, porque primeiro você tem que trabalhar a mentalidade, tem que trabalhar a perspectiva de mundo. E é interessante como é que na Jurídico Ágil, na mandala que eu comentei, que é a espinha dorsal de atuação nossa, que é o que a gente usa para levar efetivamente a agilidade para os negócios, né, o business agility que a gente fala, o Kanban e o Scrum são uma partezinha. A gente tem que trabalhar fundamentos de agilidade, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, que a Carol Dweck nos traz naquele livro Mindset, que vem de, quem é de Belo Horizonte vem de Araújo, quem não é de Belo Horizonte, Araújo é uma farmácia, mas que vem de tudo, inclusive esse livro. A gente trabalha, sim, o método Kanban, a gente trabalha o quadro, o Trello, as deles e tal, a gente trabalha as métricas, como eu comentei aqui, a estrutura de trabalho. Depois a gente entra numa fase de cultura e estratégia, a gente trabalha Management 3.0, teste de personalidade pelo MBTI, a gente trabalha kit de caixinha de ferramenta para estruturação de estratégia, com Value Proposition Canvas, Business Model Canvas. É tanta coisa para você conseguir construir uma organização dentro da agilidade, só que aí chegam umas pessoas que às vezes, como eu comentei no início da minha fala também, né, para fazer encaixar a agilidade dentro da organização sem virar a chave na mentalidade, vão desformatando a lógica do método para fazer caber. Então, por exemplo, eu vou fazer o quadro, mas eu não faço as reuniões. Mas como é que você vai construir o espírito colaborativo da comunicação se você não encontra com ninguém, se você continua lá dentro da sua seara de trabalho? A chance de não ter consistência prática diariamente é enorme, porque você desformatou uma lógica, um objetivo, uma estrutura que leva a um objetivo, e você não trouxe o objetivo para dentro de casa, que foi exatamente sua fala. Então, estamos juntos, Bruno. E uma outra coisa também, assim, que é bem importante, como o Bruno falou, né? O Scrum vem do rugby. Então, a posição é mais estratégica do que força. E quando a gente pensa no próprio conceito do Scrum trazido lá por Jeff Sutherland, ele diz que é um conjunto de princípios, regras e valores que você desenvolve nas pessoas. E aí, Stephanie falou, 250 páginas de um livro, com 5 páginas dedicadas à técnica. Mas as outras 245 falando sobre mentalidade, sobre princípios, sobre valores, né? E a gente tem valores como comprometimento, foco, abertura, respeito, confiança. Todos esses valores, essas regras, esses princípios precisam estar internalizados para que as ferramentas possam ser utilizadas, né? A gente pode também pensar ali no primeiro valor do Manifesto Ágil. Se você não trabalha também as pessoas e as interações entre elas, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor processo, o mais bem desenhado, mas as pessoas precisam ter o objetivo, né, Bruno? As pessoas precisam ter, de fato, sentir que aquele propósito é o valor que elas querem para a vida delas, para fazer as coisas acontecerem, né? E aí tem uma frase que não é minha, que diz, ao entrar em contato com uma alma humana, seja outra alma humana. Você pode dominar as técnicas, as teorias, mas você precisa valorizar as pessoas e as interações entre elas para que as coisas de fato aconteçam. Maravilha. Perguntas? Alguém quer comentar algum outro ponto? Os aplausos. Vamos daqui os aplausos. Gente, muito feliz de ter conseguido reunir todos vocês. Veja que a gente quase, 2 horas quase de encontro e todos aqui. Então, é muito gratificante para a gente que ama falar de agilidade, né, Bruno e Stephanie, e que quer compartilhar com vocês um pouco desses benefícios todos que a gente vivencia, né? Não vivo mais apagando incêndio. De fato, a gente tem propósito, há formas de se fazer isso, de se conquistar, e a gente está à disposição, esperando vocês ansiosamente aqui em Recife, porque a gente vai falar não só de teoria,
esmiuçando aí todos os detalhes do que a gente comentou, mas também trazer uma mão na massa, uma prática, com o uso de ferramentas. A gente tem Bruno aí, já dando um spoiler no sábado, trazendo uma coisa super legal, e a gente espera vocês aqui. Queria agradecer de novo o Bruno pela excelente ideia, brilhante ideia de juntar a gente nesse encontro, Stephanie também, né? Sempre é muito bom ver vocês, eu aprendo demais com vocês, e agradecer a todos que estão aqui para essa troca tão rica, foi incrível. Eu que agradeço, Gleice, que seja o primeiro de muitos, tá? Esse benchmark, eu acho que é o grande, canal, assim, de aprendizado e que vai acelerar esse processo de implementação. Acho que o Bruno deu uma travadinha. Por um momento até achei que fosse eu, mas então eu vou aproveitar e vou agradecer também, agradecer Gleice, agradecer Bruno De pela maneira companhia. Bruno voltou? É isso. Enfim, agradecer a todo mundo que ficou aqui conosco, as perguntas, também estou super à disposição, estou lá no Grupo Vencer Ágil, estarei em Recife, e qualquer coisa que vocês precisarem, não deixem de me acionar, eu amo falar sobre isso tudo. Não sei se Camila levantou a mão, Camilinha, se foi sem querer, tanta gente levantando a mão sem querer. Bruno voltou. Caí, mas levantei. É isso, gente. Só queria agradecer e estou à disposição também. Isso aqui foi um gostinho um pouco do que a gente vai ter no Vencer Ágil, aqui em Recife. E é isso. Vamos juntos, vamos aprendendo juntos. Isso aí, vamos juntos e além. Um beijo em todos, gente. Valeu, gente. Até Recife. Até mais, pessoal. Tchau. Beijão. Tchau, Tchau, pessoal.